Olá, olá, bom dia, bom dia. Feliz Dia dos Pais aí pra você que é papai. Eu tô aqui hoje na live do Dia dos Pais. Pati, bom dia, você é a primeira a entrar, Pati. Vou acenar pra você. E eu vou mostrar aqui, ó. Eu não tô sozinha, eu tô, ó, com o meu papai, olha aqui, esse lindão, seu Henrique, com o meu vovô, seu Carlos, com a pedra aqui, a ametista. Vou contar aqui na live a conexão que eu tenho com essa pedra. Graças a essa pedra que eu existo, né? Tô aqui com os bonequinhos que eu vou estar mostrando para vocês, pra gente separar o que ficou juntado, muito misturado aí, do pai comportamental para o pai espiritual. E é importante a gente aprender isso e separar isso dentro da gente para que a gente possa ficar bem com os nossos pais. O que é que eu vou fazer agora? Eu pedi para vocês que estão entrando, manda o aviãozinho, esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, para seus amigos, contatos. Chama aí quem tá com problema com o pai, quem tá precisando assistir essa live. Eu vou estar mandando aqui os aviãozinhos. Bom dia para você que está entrando, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o bloqueio de paternidade, o pior bloqueio da humanidade. É o maior bloqueio da humanidade também. Deixa eu mandar aqui. Bom dia, Pati, amiguita. Seja bem-vinda, minha linda. Saudade de você, Pati. Convida aí o papai no seu coração. Quem não tem mais o papai vivo, a morte, ela não existe. A morte só existe na sua mente. A mente é que cria essa separação. Na verdade, eles estão mais vivos do que nunca, né? Dentro de nós. E é assim que eu estou com meu papai hoje aqui também, presente nesse café, né, seu Henrique? Seu Henrique tá aqui comigo. Seu Henrique, ele tá sempre comigo, na verdade, né? Os pais, eles nunca deixam de ser nossos pais. Eles sempre estão aqui conosco. Eu tô convidando aqui o povo, tá, gente? Só mais um minutinho, porque essa hora é domingo. Tá todo mundo aí com preguiça. Ontem eu tive aqui um café das tias, ancestralidade raiz correndo na veia. E foi lindo, foi um café maravilhoso. Rolou cura, constelação familiar. E Rafa, se quiser me dar um selinho aí de novo, fica à vontade, viu, Rafa? Tô testando. Deixa eu convidar. Termina de convidar aí o povo pra gente começar. Deixa eu chamar aqui. Enquanto isso, vai curtindo o sonzinho aí. Vou passar um cafezinho ali pra mim. Convidando meu primo, Paulo. Minhas primas, minhas tias, todo mundo. Matheus, Grazi. Pronto. Já mandei aqui para um monte de contato. Bom dia, Dani. A live ontem foi fantástica, viu, Dani? Adorei. A gente tá precisando fazer mais delas com a doutora Solange. Tá até aqui, ó. Mandar um recadinho rápido. Esse livro fantástico, ó. Bem casados. Liberte-se primeiro e terá sempre. Foi linda a live, Dani. Adorei. Parabéns. É todo dia? É sim, todo dia, Rafa. Vai fazendo aí sua parte. Quem quiser também, né? Mandar uma perguntinha, comprar um selo aqui. Eu vou passar um café aqui antes da gente começar. E é isso, gente. Hoje nós vamos falar de pai. Pai, pior bloqueio da humanidade. E era o meu pior bloqueio também. Eu tinha esse bloqueio de paternidade. E como, né? Como um bloqueio pode nos afetar enquanto a gente não resolve esse bloqueio. E eu demorei muito tempo para realmente conseguir detonar este bloqueio dentro de mim, o bloqueio de paternidade, né? E esse bloqueio, ele surgiu como? Como foi que aconteceu o bloqueio de paternidade? Bom, meu pai, quando eu tinha por volta de 6 para 7 anos de idade, ele foi embora de casa. Ele decidiu lá se separar da minha mãe. E aí a primeira coisa que a gente já precisa aprender, quando os pais se separam, não são os pais que estão se separando. Apesar da criança olhar assim, a nossa criança olha assim, meus pais estão se separando, óbvio. Mas quem está se separando ali é o casal, é o homem da mulher, né? E essa deve ser a primeiro aprendizado que a gente deve pegar aqui, essa primeira chave, é o homem da mulher, a mulher do homem, o casal. E o casal, ele surgiu antes da
relação pai e mãe, né? Um casal, quando eles se encontram, quando ele chega na relação, os dois chegam juntos numa relação, né? Vou pegar meu cafezinho aqui, a gente começar a tomar. Quando o casal se conhece, ainda não existe, né? Não existe ainda essa identidade neles, o pai e da mãe. Eles são um homem, vou pegar aqui, ó, um homem e uma mulher que chegam juntos em uma relação. Como eles chegam juntos, não existe aqui nenhum desequilíbrio de, eu sou melhor, eu sou maior, eu cheguei primeiro. Não existe isso. Então, no relacionamento, ambos, né, têm, na constelação familiar, o Bert Hellinger nos diz isso, ambos têm o mesmo, né, mesmo tamanho, o mesmo poder, a mesma força, porque eles chegam juntos na relação. E daqui, quando surgem os filhos, surge a família, né, esse casal se torna pai e mãe, né? Mas quando há a separação, quem se separa? É o casal. Mas muitas vezes os filhos estão aqui e mistura tudo, entende tudo errado. Óbvio, a gente não tem capacidade, ainda mais na nossa infância. Quando acontece na nossa infância a separação dos nossos pais, a gente não tem, a criança não tem a capacidade de entender ali a fundo o que está acontecendo. Bom, então meu papai, esse aqui, ele está aqui hoje comigo. O meu papaizinho lindo, que eu amo. E ele foi suficiente. E tudo que ele me deu, quando eu digo tudo, é tudo. A parte boa e a parte ruim. Porque é com a parte ruim, gente, é a melhor de todas. A parte ruim foi que eu peguei e ressignifiquei. Eu fiz ouro com a minha história. E a sua história, só você viveu ela, mais ninguém. Então, na minha história, principalmente com meu pai, é que está fundamentada aqui todo o meu trabalho de terapeuta. Quando eu falo, pare de carregar o piano e vá tocar a sua vida, foi exatamente o que eu fiz aos 12 anos de idade, quando eu decidi parar de carregar esse piano pesado da ausência do pai, da falta que ele me fazia, das promessas que ele não cumpria, né? Isso tudo é muito ruim, isso tudo tá lá no comportamental desse pai. E a gente vai aprender a separar isso, né? O pai comportamental, deixa eu baixar aqui um pouquinho esse piano, que tá demais Chopin hoje. O pai comportamental do pai espiritual. Que é isso, Lívia? Pois é, a gente precisa aprender a separar isso. Então você vai aprender, ó, aqui nessa live, vai acompanhando. Nós temos dois pais. O nosso pai do mundo interno, o pai que cumpriu brilhantemente a função de nos dar a vida. Esse pai que nos deu sim, que cumpriu essa missão divina junto com a nossa mãe. Eles foram perfeitos nisso. E é assim que eles têm que estar no nosso mundo interno. Onde é o nosso mundo interno? Aqui, nosso coração, no nosso script mental, nós ficamos contando muitas histórias baseados nesse pai aqui, ó, no comportamental. O comportamental é o pai do mundo externo. Eu não posso misturar esses pais, eu preciso separar isso aqui primeiro, porque quando eu não separo, quando eu junto, é que acontece outro problema. Porque esse pai aqui, ó, do comportamental, ele vai ofuscar muitas vezes o pai espiritual, que foi grandioso, que ele, independente do comportamento, ele pode aqui, ó, fazer merda a vida toda, como o meu fez. Eu falo isso de boa, e ele tá de acordo comigo. Ele fez isso e ok, muitas coisas aqui no comportamental dele eu não concordava, eu dava um não. E é preciso saber não concordar, é preciso saber dar esse não, sem ofender, sem desonrar o que foi feito antes. Isso aqui, do comportamental deles, você pode ter um bônus ou um ônus, né? Mas no espiritual, você tem dois pais, né? O espiritual e o comportamental. Então, pega essa chave, instala isso aí em você, já separa dentro de você. Poxa, eu tenho o meu pai que me deu a vida, isso é grandioso, eu preciso honrar isso, agradecer isso todos os dias. Isso é um remédio que cura tudo, gente. Eu ensino isso aos meus pacientes, eu ensino isso aqui nos stories, eu coloco, já tomou sua dose diária hoje, o remédio que cura tudo. Se eu ensinasse a você um remédio que curasse tudo, todas as dores, é tomar pai e mãe todos os dias, até o fim da sua vida, até o último dia de sua vida. Nós precisamos tomar esse pai e essa mãe. O que é tomar pai e mãe? Imagine que os seus pais, né? Vou pegar aqui uma bonequinha para representar a mamãe. Eles são duas laranjas e você é o suco dessas laranjas. Você está em unidade com seus pais. E estar em unidade significa que eu não posso me separar. Eu não tenho como devolver o que eles me deram. Então eu preciso tomar o suco.
Mesmo que esse suco venha amargo, mesmo que esse suco venha com caroço, com bagaço, né? Mesmo que esse suco eu não queira tomar, mas eu preciso tomar, porque esse suco também traz coisas boas. Esse suco traz, né? Fazendo analogia aqui com o suco da laranja, e a gente tá aqui no café da manhã, e você pode estar tomando aí seu suco de laranja. Toma o seu suco de laranja imaginando que você está tomando esse pai e essa mãe para dentro de você. Tomar pai e mãe é um movimento ativo. Os filhos, eles precisam ir em direção aos pais, né? E a mãe, óbvio, a mãe ela tem um papel importantíssimo, porque o que é essencial a todos nós, essencial é a vida. E quem foi essencial à vida foi a mãe. Mas isso aqui é um assunto para uma outra live. Hoje nós estamos falando dele, do pai, que é esse sol do relacionamento. Eu adoro quando minha mãe fala essa frase. Quando minha mãe falou a primeira vez essa frase reverberou em mim, que o homem, ele é o sol do relacionamento. Ele é o sol da família que brilha, e juntamente com a mulher, eles fazem, né? Essa Via Láctea inteira, essa constelação inteira. Então, quando o homem falta, quando o homem vai embora do seu sistema familiar, né? Primeira coisa que acontece, que instala, ele leva, primeira sensação, proteção. Os filhos se sentem inseguros, desprotegidos. Eu senti isso aos 6, 7 anos de idade. O pai vai embora, nós nos sentimos inseguros, desprotegidos. Então, pai é proteção, pai é provisão. Isso aconteceu também comigo e meus irmãos, quando o pai sai e geralmente, né, para atingir aqui essa mulher por briga, por feridas, mágoas, eles terminam, né, para atacar essa mulher fazendo pelos filhos, né, atingindo os filhos. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, se recusava a entregar a sua, né, prosperidade, a sua, como chama lá, quando a mulher pede a pensão, né? Então, ele bloqueou e muito a prosperidade dele para não dar aos filhos. E, óbvio, toda exclusão exige uma compensação, e foi feia a compensação, a maneira como ficou, como desenrolou isso. Mas depois eu pude entender o porquê desse movimento todo, porque que meu pai fez isso. Tudo faz sentido, gente. Todas as coisas, né, que as pessoas vivem, cada um aí dentro do seu contexto, da sua história, faz sentido ser como é. Então eu, como terapeuta, eu tenho que olhar, eu olho para o meu paciente, entendendo que tudo aquilo, todos aqueles sintomas que ele está manifestando, todo aquele comportamento, todo aquele script mental que ele cria, que ele conta, faz sentido para ele dentro do contexto dele. Bom dia, Core, beijo. Sejam bem-vindos, gente. Vocês estão entrando aí na live, obrigada pela presença. Vai compartilhando, vai convidando aí quem precisa ouvir. Então, o que é que aconteceu? Meu pai vai embora de casa aos 6, 7 anos de idade. Ele olha para minha mãe e fala assim: eu vou deixar você com 4 bombas. Primeira frase, uma maldição. E eu peguei essa maldição recentemente, nessa pandemia, e detonei esse meu último bloqueio que eu tinha com meu pai, e transformei essa maldição em profecia, né? Quando eu digo que eu sou, que me tornei um ogiva, o que é um ogiva? Esse anel aqui simboliza a ogiva. Uma ogiva é uma bomba de resultados extraordinários, é uma super bomba. Muita gente me pergunta isso, inclusive aí pelos stories: eu nunca ouvi esse termo, ogiva. Pois é, ogiva é uma bomba, né? Aí o pessoal fala: eu conheço gengiva, mas não conheço ogiva, eu dou risada. Mas a ogiva é isso, é a ressignificação, o poder da ressignificação que eu fiz diante de uma maldição proferida pelo meu pai. E ele teve que concordar comigo, ele teve que concordar que realmente eu me transformei. Eu não virei a bomba que ele, né, imaginava que daria chabu ou explodiria de resultados muito ruins na vida. Graças a Deus eu não explodi de resultados ruins, mas eu dava muito chabu. O que dá chabu? Eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia realmente fechar, né, muitas coisas que eu começava, porque eu tinha um bloqueio de recompensa instalado por ele. E que é bloqueio de recompensa, muitas promessas eram feitas e não eram cumpridas. Então isso gera toda uma expectativa na criança. A criança projeta muita coisa, né? E o que é que os filhos precisam de fato? Os filhos precisam apenas de pais que ocupem todo o seu lugar de pai e mãe dentro do sistema familiar. Ocupe todo o seu lugar. Só isso que filho precisa, mais nada. Então ele fala essa frase ao ir embora de casa e aquilo me marca, né? E eu depois fui entendendo, porque minha mãe passou uma vida inteira repetindo isso, falando isso, né? Seu pai falou que ia deixar vocês com 4 bombas, mas aqui ninguém vai estourar não, ninguém vai dar problema não. Então aquela mãe ali que ela sabe o preço que ela pagou para levar essa carga, né? 4 filhos, sozinha,
sem o pai, com o pai ali ausente. Muitas vezes a gente passou, quantos dias dos pais eu passei, meu Deus, comemorando, chamando minha mãe de pai. Isso é uma exclusão velada, mas é uma exclusão. Eu não posso excluir o pai. Se ele não está aqui presente, cumprindo com as funções dele, eu preciso deixar esse espaço. E é preciso respeitar isso. Essa mãe é uma super mãe, mas ela jamais é pai e mãe. Se você aí que está me assistindo, você é uma mãe, corrija isso agora. Corrija isso e seja só a mãe. Porque o pai, ele existe. Ele pode não estar presente, mas ele está em algum lugar. E mesmo ele não estando aqui no lugar onde ele deveria estar, esse lugar tem que estar vazio. Esse lugar tem que ser respeitado, né? E aí, ele vai embora. Aos 12 anos de idade, eu tomo uma decisão. Eu não aguentava mais de tanta dor, tanto sofrimento. E eu fazendo esses processos sozinha, comigo mesma, né? Mas graças a Deus eu tive uma educação, né, de base cristã. Minha família, minha mãe é espírita de berço. A minha mãe nasceu dentro da Mansão do Caminho com o Divaldo Franco. A minha avó trabalhava com o tio Divaldo. E eu cresci sentada à mesa, né, fazendo o evangelho no lar todo santo domingo às 8 horas da noite. E a minha mãe, quando ela sentava com a gente, ela sempre orava pelo meu pai, pelas minhas tias, minha avó, pelo meu avô Carlos, que está aqui, ó, comigo. E ela sempre dizia, apesar de tudo, ele é seu pai. Apesar de tudo, é seu pai. E ela tinha essa sabedoria antes mesmo de ser psicanalista, que ela é hoje uma psicanalista de sucesso, que escreve livros, que está aí também destravando as pessoas, cumprindo lindamente a missão dela. E ela fazia isso na gente e eu conseguia, aqui dentro, já deixar isso separado dentro de mim. Eu reconhecia que o meu pai no comportamental, ele ia ainda continuar fazendo muita merda, ele ia dar trabalho a vida inteira como deu, mas dentro de mim eu precisava deixar vivo esse paizinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui meu álbum, isso aqui é uma relíquia. Eu precisava deixar dentro de mim o paizinho que segurava a sua filhinha no colo quando nasceu. Eu precisava estar assim dentro do meu coração, no colo dele, porque esse é o melhor lugar para um filho estar, no colo dos seus pais. Então aqui, deixa eu mostrar. Então era assim que eu tinha que ficar, dentro do meu coração com ele, nessa imagem, ancorada nisso, porque isso é que dá força, né? Isso que me dava força. Então aos 12 anos, eu tive uma relação, minha primeira relação de intimidade com Deus. Eu virei para Deus na janela do meu quarto, eu estava chorando muito, era uma noite, eu estava muito triste com meu pai, eu não me lembro o que foi que ele fez, eu só me lembro que eu chorando muito na janela do quarto, virei para Deus e fiz assim, olha, tome conta que o filho é teu, eu não dou conta disso. E é verdade, os filhos eles não dão conta quando os pais são essa carga, os filhos não dão conta, eles precisam entregar esse pai para quem é de direito, para os seus pais, para os avós, né? Ou para Deus. Joguei logo para Deus, que é a autoridade máxima, né? Então eu virei para Deus e disse assim, pai, chorando muito, eu falei, pai, toma conta, o filho é teu. Toma conta dele, que o filho é teu. E eu perdoo meu pai a partir de hoje, por tudo que ele fez, por tudo que ele está fazendo, e pode colocar aí na conta por tudo que ele vier a fazer, já está perdoado. Naquele momento ali eu tomei uma decisão ela altera o nosso destino. O poder da decisão é esse, quando você decide, e o perdão é uma decisão. O perdão é para quem não merece, o perdão é para quem nos faz sofrer, não é para quem não nos faz sofrer. Não tem sentido eu liberar perdão para quem merece. O perdão é para quem não merece, é para quem nos faz realmente sofrer. E eu decidi naquele momento. E eu senti isso, depois eu aprendi isso com o meu querido mestre Jordan Campos, né? Tirar essa mochila é um processo que eu faço muito em consultório. Eu sou terapeuta transpessoal sistêmica. E o meu mestre Jordan Campos, ele ensina isso. A gente devolver essas mochilas pesadas que os nossos pais colocaram em nós por conta do seu comportamental, tá? Por conta do comportamental. Esses pais colocaram em nós muito peso e eu carregava esse piano. E naquele dia, naquele momento, eu decidi parar de carregar esse piano do pai, do bloqueio que eu tinha com meu pai. E isso, gente, me travava para uma onda de prosperidade em minha vida, porque logo em seguida, depois que eu fiz isso, que eu liberei, que eu entreguei, fiz esse processo, liberei, soltei o perdão, retirei toda a mágoa que existia no meu coração. No dia seguinte eu acordei e eu me lembro que eu estava tão leve, que nada mais que o meu pai fazia me atingia.
E essa decisão, inclusive, liberou um fluxo em mim, onde eu pude acessar partes minhas internas, conteúdos meus que eu trazia na minha alma, que eu não estava conseguindo acessar até então, por conta desse bloqueio. Então eu destravei para as artes plásticas, eu comecei a pintar, desenhar lindamente, do nada começou a brotar isso dentro de mim, eu fui botando isso para fora nessa idade. Entrei num curso livre de pintura, que ele me colocou lá com a Ana Georgina. Inclusive, Ana, um beijo para você, minha querida. Você é minha mãe de alma artística, minha mãe secundária, que ficou comigo aí dos 11 aos 18 anos, me passando toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. E eu, inclusive aos 15 anos, me tornei professora, porque ela me deu essa confiança. E eu ensinava aos 15 anos já, né, várias técnicas de pintura e desenho para turmas, pessoas inclusive, né, sexagenárias e tudo mais. Então, quando eu tomei essa decisão, me libertei. Decisão liberta. Decisão altera destino. Decisão é perdão. Perdão é decisão. Amar é decisão. Então, a minha decisão era amar esse pai, independente de qualquer coisa. Acima de tudo, ele era o meu pai. E aí eu segui, continuei. Essa primeira relação de intimidade com Deus foi linda. Foi maravilhoso e foi libertador, né? Só que eu não estava satisfeita, porque eu olhava para o meu pai, eu via tantas coisas boas nele. Ele era um homem inteligentíssimo, ele falava muitas línguas, ele sabia tocar piano lindamente. E aí eu olhava para aquilo e eu dizia, não, eu preciso tomar algo de bom desse homem para mim, eu preciso tomar algo de bom dele. E eu olhava e eu dizia, eu quero aprender piano, eu quero aprender a tocar como você, me ensina, porque eu sou você, eu sou uma vida futura sua. Então eu ficava internamente querendo tomar algo de bom desse pai, porque eu não aceitava, né, ficar só com a história ruim, as memórias ruins. Não, aquilo não representava ele, aquele erro não podia representar o meu pai, o erro dele ter ido embora de casa e ter abandonado o projeto, a família. Eu fazia parte desse projeto, né, eu e meus irmãos fazíamos parte disso, né, mas eu não queria ficar com essa memória, eu queria algo de bom, eu queria algo maior, algo grandioso. E o algo maior, grandioso, foi aprender a tocar piano com ele. Então o piano, ele curou também o meu bloqueio de paternidade. Eu fiz isso aos 15 anos de idade. Então, aos 12 eu entrego a mochila para o divino. Aos 15 eu quero tomar algo de bom, ressignificando esse pai. E aí ele me ensina o piano. Eu toco piano de ouvido. Eu não sei ler partitura, eu sou analfabeta, mas eu toco com a alma. Porque eu quis aprender isso em honra a ele. E ele me dizia que um dia, quando ele morresse, o piano ia ficar comigo. E o piano veio, o piano ficou. E eu honrei esse piano, e hoje o piano é a base de todo o meu trabalho, né? A minha visão de trabalho como terapeuta é a minha visão de vida. O pare de carregar o piano e vá tocar a sua vida é um convite para você parar de carregar tudo que lhe trava, que lhe impede de crescer, gente, que prosperidade é crescimento. Então, quando a gente emperra no crescimento, a gente não está avançando, nós estamos com um bloqueio. Bloqueando o nosso fluxo da prosperidade em nossa vida, do crescer em todas as dimensões. Eu preciso crescer no espiritual, né, nos relacionamentos, no trabalho, na esfera financeira, nos amigos, em tudo. Nós precisamos estar sempre crescendo. Nós não podemos ficar na estabilidade. A estabilidade, ela ferra com a nossa prosperidade. Então eu aprendo piano, começo a tocar piano. E quando, né, o meu pai me dá o piano vem para mim, eu já tô adulta, né? E eu nunca esqueci o que ele me ensinou e toco lindamente. Tanto é que o meu projeto, um dos meus sonhos é ter um piano aqui, ó, na minha sala. Vou mostrar aqui para vocês. É ter um piano ali, ó, naquela meiuca ali. Em breve vocês vão ver esse piano, tá? Em breve ele vai estar ali, eu vou estar tocando muito para vocês, fazendo live, né, ganhando selos, viu, seu Rafael Canguinha? E é isso. Aí aos 15 anos eu faço esse processo. Olha a trajetória, o processo que foi comigo curar um bloqueio de paternidade. E a gente precisa restaurar os nossos laços paternos e maternos, porque essa é a nossa esfera do eu, esfera de base. Se ela não estiver muito bem, se a gente estiver todo desarranjado com os nossos pais, a gente não consegue fluir na vida. A gente pode ir aos trancos e barrancos. Eu vou ter problemas na área de relacionamento, eu vou ter problemas na minha esfera de trabalho, na minha esfera da prosperidade, do dinheiro, tudo isso. Então eu preciso corrigir. E um dos meus trabalhos como terapeuta, das minhas bases, é a restauração dos laços paternos e maternos. Então, quando eu restaurei isso, né, dentro de mim, uma onda de prosperidade se abriu e eu pude manifestar minha veia artística como
como artista plástica. Comecei a pintar, comecei a dar resultados. E resultado, gente, é o que a gente nasceu pra dar, né? Eu vou pegar aqui um pedacinho de bolinho, peraí, que a fome tá batendo. Você aí estiver tomando café, me acompanha. Eu tô me lembrando aqui, fui longe agora, me lembrando de Xuxa, quando ela tomava o café da manhã lá. Eu ficava babando. Então, gente, o que é que acontece? 15 anos aconteceu isso, detonei esse bloqueio, mas ainda existiam travas. E ainda precisava ressignificar essa frase do deixei você com 4 bombas, deixou minha mãe com 4 bombas. E isso só veio acontecer agora, imagina. Eu já com 43, 44 anos. Mas foi um processo lindíssimo. E como é que aconteceu isso, né? Pra mim, como é que isso veio pra mim, né? Eu sempre sou uma pessoa que estou em busca de melhorar, de avançar, de transformar, de ser um ser humano melhor a cada dia que eu acordo e de estar conectada com o meu propósito de vida. Então, os bloqueios, todos os bloqueios que nós temos, e são diversos, não é um só, mas esse era o meu chefão. Todos os bloqueios impedem da gente acessar a nossa verdadeira identidade e da gente se conectar com o nosso propósito de vida, que não é nada demais. Nosso propósito é algo, apenas servir a vida, servindo a vida de muitos. Quando nós estamos a serviço da vida, né, e servindo, impactando a vida de muitas pessoas, através do que você faz, através do seu trabalho, o que quer que seja, quando você impacta a vida de pessoas, né, e você está ajudando pessoas de qualquer maneira, seja fazendo o que você faz, você se pergunta assim, eu impacto a vida das pessoas, eu sou importante para a vida e consigo, né, alcançar pessoas, ajudo elas com alguma coisa, com alguma dor. Então às vezes a dor da pessoa é não poder fazer comida, não tem tempo para fazer comida, e você faz aí comidas quentinhas, marmitas, enfim, você está ajudando, você está destravando aí uma dimensão da pessoa. Então a gente precisa estar a serviço da vida. Eu gosto muito de dizer, que nós somos como uma colher. E a colher, ela faz o quê? Ela foi projetada para servir a comida. Então eu posso aqui, pegar um pedaço de bolo, pegando com o dedo mesmo, e eu posso servir, né? Eu posso, comer esse bolo. Mas eu posso também pegar essa colher e fazer uma batucada com ela. Ela vai funcionar muito bem? Vai. Eu posso pegar essa colher e agredir, posso quebrar essa tela aqui do celular, posso machucar alguém, ela vai funcionar bem? Vai. Mas será que ela está cumprindo com o propósito dela? Será que ela está cumprindo com o propósito de servir? Porque ela foi criada, ela foi feita para servir a comida. E aí eu lhe pergunto, você está servindo para alguma coisa? Que todos nós, né, nascemos para servir para algo. E de repente você pode estar aí cheio de capacidade e não está servindo para nada. Então reflita sobre isso, né? Então você é colher, eu sou colher, e cada um está servindo ao outro. Isso é propósito, isso é conexão. Mas quando nós temos nossos bloqueios, e principalmente um bloqueio de paternidade, um bloqueio de maternidade, a gente ferra com as nossas, né, o nosso propósito, a nossa identidade, a gente não consegue se conectar. Carol, linda, bom dia, mana. Glaze, bom dia, Kelly. Então, quando a gente não consegue se conectar, é isso que o bloqueio faz. Por isso que eu também, uma das minhas diretrizes do meu trabalho é fazer os desbloqueios emocionais, né, mentais, emocionais, comportamentais e sistêmicos. Né? O que é os desbloqueios sistêmicos? O que a gente faz aí através de uma constelação familiar. Uma constelação familiar nada mais é do que uma grande cirurgia espiritual que a gente faz no nosso sistema familiar, onde a gente corrige, né, todas as coisas que estão em desarmonia com os princípios sistêmicos de pertencimento, de ordem e de equilíbrio nas trocas. Então, todos esses desbloqueios que eu promovo, desde o mental ao emocional, comportamental, no trato aqui que a gente está no hoje, né, e sistêmico, eu atuo na minha linha terapêutica, né, que é a transpessoal sistêmica, onde eu fui formada pelo Jordan Campos, e é uma terapia de resoluções muito rápidas para problemas tão pesados quanto um piano. Você imagina o piano, né? Um piano é um bicho pesado, pesa mais de 300 quilos, imagina você carregar. Mas é assim que muita gente está transitando na vida, se arrastando na vida, carregando pesos homéricos, pesos gigantescos, e a gente não consegue, pessoal, passar para a próxima fase da nossa vida. Às vezes uma fase de prosperidade e abundância, se a gente não passar, não deixar
pela alfândega dessa nova fase, esses excessos de peso. Então a gente precisa deixar essas mochilas, precisa ressignificar a nossa história e transformar ela, ó, em ouro. Quando eu transformo a minha história em ouro, isso vira uma riqueza dentro de mim, porque só você, só eu vivi a minha história, só você viveu a sua história. E quando a gente ressignifica ela e faz um bom uso dela, sem tirar nem pôr nada, eu não preciso excluir o que meu pai disse. Não, pelo contrário, eu precisava concordar com ele. Verdade, eu sou uma bomba, mas eu sou uma bomba de efeitos extraordinários. E ele concordou comigo nesse dia. Eu fiz um processo também com um mentor fantástico, onde ele disse: você nasceu para ser um ogiva superpoderoso. E esse movimento do ogiva que eu falo, terapeuta ogiva, somos todos ogivas. Não é só eu, é você. Todos nós somos ogivas superpoderosas, porque nós nascemos para dar resultados extraordinários. Nós não nascemos para dar chabu, nós não nascemos para explodir de problemas nos vícios, né, nas compulsões alimentares, sexuais, de compra, no álcool, nas drogas, no cigarro, no sexo desenfreado. Não, nós não nascemos para dar chabu, para ficar em gerúndios eternos, em repetições de ciclo. Nós não nascemos para dar chabu desistindo, né, dos nossos resultados, desistindo dos nossos sonhos, né? Desistindo porque não sabemos dar valor à recompensa. E eu preciso amar problemas, porque por trás de um problema tem uma recompensa, não tem a solução. O problema, ele já é a solução. Por trás de todo problema há uma grande recompensa. E você precisa ter a sua visão de vida e ir atrás da sua recompensa. Mas quando você tem um bloqueio com o pai, um bloqueio com a mãe, é muito difícil. A gente trava muito, porque a gente se sente arrogante, melhores do que eles, maiores do que eles, e nunca seremos, e nunca vamos ser. Porque esse pai e essa mãe nos deu algo que nós não conseguimos fazer por eles, que é a vida. Então, corrija essa postura, né? Volta para o seu lugar de filho e de filha, se você tem um olhar para o seu pai e a sua mãe de arrogância. E aqui, ó, eu preciso entender, depois que eu fiz todo o processo de ressignificar o ogiva, que foi lindíssimo, foi libertador, né? Nesse dia eu tive uma catarse dentro do carro, comigo mesma, depois que eu toquei o piano, mais de 1 hora, fiz uma live linda, me despedi do piano, porque o meu irmão levou o meu piano, né, que o meu pai me deu para São Paulo. Ele me pediu, porque ele sabia que eu vinha aqui para casa nova e que eu ia colocar um piano novo aqui. E eu dei esse piano para o meu irmão, porque piano não é uma coisa que a gente se desfaz. Tanto é que eu estava querendo comprar um piano aqui, estou, né? Um piano que tivesse história, que já fosse usado, que tivesse algo que eu pudesse honrar e dar continuidade a esse piano. E então, quando o meu pai morreu, eu descobri, né, um livro lá que ele escreveu sobre as histórias do meu avô. Eu vim entender que meu pai, ele também tinha um grande buraco dentro dele, da ausência do pai dele. Então, se o meu pai não tomou o pai dele, ele não tinha para dar, ele não tinha para passar adiante. Mas essa consciência, essa visão que a gente tem que lançar sobre os nossos pais, sobre os nossos familiares, sobre a nossa ancestralidade e além, que é a visão sistêmica que a gente fala, eu preciso ter essa visão. Isso é algo que a gente só consegue com a consciência. Precisa vir para a terapia regular, para a gente conseguir fazer esse movimento, ter essa consciência e começar a dar um novo tipo de resultado, começar a ter uma nova postura na vida. Então eu descobri que esse velhinho aqui, ó, seu Carlos Meinken, meu avô paterno, alemão, seu Karl Konrad Meinken. O seu Karl, ele veio da Alemanha para cá, fugido da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele não queria ficar lá para participar da guerra. Eu descobri que ele tem um bloqueio pesado de maternidade, porque a mãe dele morreu no parto dele. Imagina, a minha ancestral, a minha bisavó morreu no parto desse filho, era o filho caçula de 5. Então ele era tido como uma ovelha negra da família. O pai dele olhava para ele e via se causou a morte da minha mulher. Existia isso, meu pai conta isso no livro. Então olha só, os bloqueios que vão vindo e vão passando de geração em geração, se a gente não para resolver, se a gente não para botar as coisas no seu devido lugar e incluir todos eles, porque tudo isso vai gerando uma série de exclusões desnecessárias. E aí o meu avô era encantado pelo quê? Encantado, ó, pela ametista. Então eu tenho um apego sentimental, eu tenho uma conexão sentimental muito forte aqui com a ametista. Tá aqui ela no meu dedo. É uma pedra que nos conecta com a espiritualidade, com o amor divino. É uma pedra fantástica. E o meu avô, ele era simplesmente fissurado, muito apaixonado pelo Brasil e pela ametista em si. Então a ametista, vou deixar ela aqui.
foi quem trouxe o meu vovô para essas terras, para essas bandas. E se não fosse por ela, se não fosse por essa pedra, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live com vocês. Provavelmente eu não existiria se o meu avô não tivesse feito esse movimento, se ele não tivesse tomado essa decisão. Então, para vocês verem como uma decisão altera o nosso destino. Uma decisão. O que você está precisando decidir aí hoje em sua vida que você não decide? Isso vai alterar não só a sua vida, como a vida de todos os seus descendentes, a vida de todos ainda que virão. Porque depois desse movimento dele, pode vir o meu pai, as minhas tias, os meus irmãos, os meus primos. Olha quanta coisa aconteceu depois de uma decisão. Então, eu tenho uma forte conexão com essa pedra. Sou muito grata a ela, né? Pelo meu avô ter feito esse movimento, né? E hoje eu utilizo tudo isso, toda essa história, né? Que ela já está, ó, cicatrizada em mim. Está cicatrizado. Tudo que eu passei com o meu pai já não dói mais, não sangra mais. Esse é o poder das cicatrizes, ó. Quando a gente tem uma cicatriz, essa cicatriz aqui, gente, também foi causada pelo meu pai. Essa cicatriz, de verdade, quando eu tinha 3 aninhos, né? Ele chegou em casa num belo dia, Dia das Crianças. Eu tenho essa memória viva dentro de mim. Olha só, eu tenho essa lembrança, mas hoje eu conto sorrindo e sem mágoa, né? Ele chegou num belo Dia das Crianças, dia 12 de outubro, com um grande presente nas mãos para o meu irmão, Henrique, e ele não trouxe nada para mim. E a minha criança ficou ali, triste, né? Se sentindo desmerecida, né? Sem uma recompensa. Olha quantos bloqueios vai instalando, os pais vão instalando, né? Nos filhos. Ele não sabia disso, ele não sabia que ele estava causando tudo isso. E eu me lembro da minha mãe estava com um barrigão de 9 meses do meu terceiro irmão Vili. Vili, meu lindo, um beijo, eu te amo. Você é um irmão muito amado. Minha mãe estava com um barrigão de Vili. E ela dizia para o meu pai, e eu me lembro dessas frases, né? Como é que você pode fazer isso? Como é que você não traz o presente para sua filha? Você traz para um e não traz para outro. Olha, minha mãe já tinha esse senso de não pode excluir. Não deve fazer nenhum tipo de exclusão, nos mínimos detalhes. E ele dizia, não, depois eu vou trazer o dela. Mas criança não entende isso, não entende o depois. A criança não entende mesmo. Criança é no aqui e agora. Aprontou e papai sentou a mão? Não, eu nunca. Meu pai nunca sentou a mão. Aí eu vou lhe contar, Jô, o que é que aconteceu com isso aqui. Aí meu irmão abrindo o presente. Era aquele caminhão enorme, cheio de carrinho. Aqueles caminhão que vem com os carrinhos, né? E um carrinho daquele se desprendeu do caminhão, caiu no chão, caiu embaixo do banquinho que minha mãe estava sentada. Aí eu me arvorei em pegar o carrinho para poder dar para o meu irmão. E meu irmão abriu logo o berreiro, achando que eu queria pegar o carrinho para sair correndo, né? Porque eu não tinha ganhado nada, ela quer meu carrinho. Eu me abaixei, entrei embaixo do banco para pegar, correndo, e saí. Quando eu saí, pá, puf, piquei a testa no banco. Na hora, abriu, rompeu, sangue e chorrou para tudo quanto é lado. E eu fiz o quê? Ativei a ira, gritei, uá, comecei a chorar. Isso foi bom, porque de certo modo, quando a gente ativa a ira, e a ira, ela é boa para isso, né? A gente canaliza para botar para fora uma dor. E a minha criança estava aqui reprimida, tampada, querendo chorar, né? Sentida porque não estava com presente. Imagina uma criança de 3 anos assim. E aí, quando eu parti minha testa, meu irmão, era minha hora de botar para fora. E aí eu botei pra fora e minha mãe me levou em doutora Dadate, linda, a pediatra que tá aí até hoje. Ela me vê, eu falo pra ela, pra aqui, doutor, ó, como ficou linda. Ela não costurou a minha testa. E hoje, ó, o que é que acontece aqui? Você pode bater, pode fazer o que for, não dói nada. Mas ela nunca vai deixar de existir. A cicatriz vai estar aqui. E é assim na nossa alma, é assim no nosso coração, é assim nas nossas memórias. Nós precisamos deixar que as nossas feridas cicatrizem. E quando as nossas feridas viram cicatrizes, ela, né, nos ajuda a curar outras feridas de outras pessoas. É o que eu faço. Então tá aqui, ó, na pele marcado a memória, né? Gerar também pelo pai um bloqueio, né, de paternidade nesse dia, mas que está ressignificado e que hoje eu olho para isso, eu cuido dessa criança adulta hoje, né? Cuida dessa criança. E essa criança depois, ela ficou muito bem, muito feliz. A minha mãe depois me levou, comprou um presente lindo que eu me lembro até hoje. Foi um bonequinho, um manequinho que fazia xixizinho. Adorei. Mas isso tudo por quê? Porque muitas vezes a gente, para, né, corrigir uma má experiência, a gente precisa criar uma experiência muito fantástica em cima para poder, ó,
o cérebro fazer a atualização do mindset. Aí minha mãe fez isso. Minha mãe intuitivamente me pegou na mesma hora de barrigão, foi na loja, comprou o melhor presente, fez tudo aquilo comigo, me levou para fazer um lanche delicioso e teve aquele dia comigo fantástico. Eu me lembro disso até hoje, isso me impactou, isso me ensinou, isso me trouxe grandes ensinamentos, né? Então, os nossos pais, eles não erram porque querem, eles não têm consciência do que estão fazendo e de como isso nos atinge. Nós, inclusive, como modelos de última geração em relação a eles, nós precisamos dar resultados realmente muito melhores, né? Não que a gente queira ser melhores do que eles, nós temos a obrigação sim de sermos cada vez melhor, porque nós somos as vidas passadas deles, então eles estão em nós. Pai e mãe está aqui, você é metade de cada um. Se você escolhe um e exclui o outro, você está ferrando com você, está dando um tiro no seu pé, está ferrando com a sua prosperidade, com a sua abundância, com a sua saúde, porque o corpo, ele vai terminar reverberando vários sintomas, vários desarranjos, se você não corrige a sua postura com os seus pais. Então, a chave que eu quero deixar aqui é: separe o pai, separa agora. Então, na constelação familiar, nós precisamos separar o que ficou junto, né? E juntar muitas vezes o que ficou separado. E aí, o mundo interno, eu tenho um grande sim para o meu pai, sempre. No mundo interno ele está aqui, eu dou um grande sim a ele. Agradeço por tudo, pela parte boa e pela parte ruim. E no mundo externo eu separo esse pai, ele tem um comportamental. O comportamental dele pode ser muito difícil. Elizabeth entrou aqui, beijo Elizabeth. O comportamental dele vai ser difícil, eu posso não concordar em muitas coisas, mas eu deixo isso com ele. É assim que você vai conseguir restaurar os seus laços com o seu pai. Então, fica com o pai do mundo interior, esse pai que cumpriu brilhantemente essa missão divina de lhe dar a vida. Nisso ele foi perfeito, nisso ele foi brilhante junto com a sua mãe. E no mundo externo ele pode ainda fazer muita merda, ele pode ainda fazer muita cagada. O meu fez até o último dia de sua vida. Não foi diferente, eu já esperava por isso, eu já sabia que ia ser assim e tava tudo bem, já tava perdoado. Lembra que eu contei? Já tava lá de trás, eu já tinha sacramentado, ó. Pode perdoar ele por tudo ainda que ele vinha a fazer. Isso é grandioso, isso é muito grande. E ao mesmo tempo numa postura de honra, honrando esse pai, agradecendo esse pai, né? E foi a melhor coisa que eu fiz para mim, a melhor coisa que eu fiz para os meus filhos, os meus descendentes, porque eu não vou precisar repetir padrão. O meu pai, ele me ensinou muito, né? Como não me vincular a um homem como ele, a um homem como ele foi. Então eu sempre acreditei e acredito no casamento, na família. Eu jamais, né, imaginava entrar numa relação para me separar. Tanto é que eu tô até hoje há 24 anos casada, porque isso aqui, ó, pai e mãe, os filhos, eles precisam disso, dos pais, ocupando todos os seus lugares de pais, né, o pai e a mãe. E eu acredito nisso, isso é aliança. Quando nós estamos em aliança, né, nós estamos em unidade, em propósito, existe uma visão do casal para o relacionamento, para a família, né? Esse caminhar a dois, isso é lindo. Porque os filhos, gente, eles vão vir. E aí quando os filhos vêm, né? É natural que esses filhos, eles tomem tanto dos pais, os pais, eles fazem muito pelos filhos, e a tendência é esse filho cada vez mais ir se afastando, porque quando a gente faz demais, né, numa relação, a tendência é a pessoa se afastar. É por isso que às vezes no relacionamento a dois, se você faz demais pelo outro, o outro tende a ir embora. Então o filho, ele tem que ir, ele tem que virar e seguir para a vida. E lá na frente, ela vai encontrar, ou ele vai encontrar um parceiro, uma parceira, eles vão dando continuidade. E quem é que fica, quem é que sobra? Você com seu cônjuge, você com seu marido, né? E um aqui, ó, atendendo às necessidades do outro, olhando para o outro, estando inteiros na relação. É assim que tem que funcionar. E isso, né? Doutora Solange, nesse livro fantástico que ela fez, mãe, que orgulho de você, viu, mãe? A gente tá falando aqui Dia dos Pais, mas a senhora, com esse livro, brocou. Esse livro é uma bíblia, gente, para você se conhecer, se libertar e fluir nas dinâmicas das relações. Não só nas relações de casal, mas em todas as relações de sua vida. Esse livro é para todo mundo, para todos os profissionais, inclusive da área
Esse livro é maravilhoso e a gente vai começar um projeto, já está começando, começou ontem aí com a Dani, de lives semanais sobre o livro Bem Casados, liberte-se terás sempre, certo? Então, gente, um feliz Dia dos Pais aí para você, para o seu pai. Meu pai tá aqui comigo sempre no meu coração. Dedico essa live aí a vocês, né? Curem os seus bloqueios com seus pais, com seu pai, com a sua mãe. Separe o que ficou misturado. Então a gente cria um script mental. A mente, ela é terrível. Você não é a sua mente. Você não é o que você conta aqui, ó, pra você todo dia. Ah, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Ok, é verdade. Tudo isso aconteceu, tudo isso faz sentido. Elizabeth, você quer participar dessas lives? Sim, Elizabeth. Sempre a gente vai estar avisando aqui, tá? Então, não faz sentido você ficar contando uma história e a mente, ela faz isso. A mente, ela sempre cria um problema. Na verdade, a mente, ela não quer solução. O próprio Bert Hellinger, ele já dizia isso. A mente, ela não quer solucionar nada. Porque quando você soluciona uma coisa, a mente vem de lá e cria outro problema. Então, na verdade, você tem que resolver aonde? Na consciência. O que é a consciência? Rapidamente aqui pra gente fechar nossa live. Se você não é sua mente, e aí muita gente buga quando eu falo isso. Meu Deus, eu não sou a minha mente. Não. A mente aqui é um programa, é um grande computador, que ele não dá conta, inclusive, né, de fazer toda a leitura da programação que está onde? Na nossa alma. A nossa alma é quem tem que governar o nosso corpo, porque se eu deixo esse corpo no automático, automático está onde? Na mente. Se eu deixo esse corpo no automático, isso vai dar pau, vai dar problema, porque isso aqui não pode governar isso aqui. Quem tem que governar a carne é o espírito, é a alma, é a consciência, é o que está acima disso. E é assim que você se conecta com o divino, que você se conecta com a sua verdadeira identidade. Porque aqui, né, nessa vida, nós, né, vestimos várias identidades, vários papéis. Eu tenho um papel, a identidade de mãe, a identidade de terapeuta, a identidade de filha, a identidade de esposa. Eu tenho várias. E outras tantas que pessoas também usam. A identidade de vítima, a identidade de herói, a identidade de vilão. Quantas pessoas vestem essas identidades também. E você precisa sair delas e ir para a identidade do adulto responsável, daquele que quer realmente fazer o melhor e ser o melhor. E não na vítima, no mimimi, na desculpa, na lamentação. Porque a vítima, ela nunca quer a reparação. Ela só quer acusar, ela só quer culpados. Então eu preciso sair da postura de vítima. Se você olha para o seu pai e você fica culpando, você fica apontando o dedo, você está na postura de vítima. E você precisa sair, porque vítima é quem, no banco do réu, a vítima é inocente. Quem é inocente na história, inocente é a criança. Então eu preciso sair da postura de vítima, porque é uma postura infantil. E crianças não prosperam, crianças não ganham dinheiro, crianças não avançam na vida, porque criança, se quiser ficar como criança, adultos quiserem ficar como crianças, eles não vão prosperar. Não vão ter filhos, não vão casar e não vão ganhar dinheiro. E assim chegam muitos, né, no consultório, desculpa, nessa postura. A gente precisa corrigir isso e sair dessa postura e assumir uma outra postura, trazer a consciência. Então é você despertar, né? Jogar uma clareza sobre a sua história, jogar uma clareza sobre tudo que aconteceu em sua vida e pegar essa história e fazer ordem em você. Mas você só consegue fazendo isso, ó. Esse velhinho aqui, que ele era garimpeiro, me ensinou isso. A gente precisa ir fundo dentro da gente para achar as melhores gemas, para achar as pedras preciosas dentro de nós. A gente precisa cavar fundo, a gente precisa detonar, inclusive, bloqueios pesados. Por isso que, né, a terapeuta ogiva entra em ação, porque precisa detonar esses bloqueios. Esses bloqueios são como rochas duras, pesadas, que impedem você de acessar o melhor dentro de você. E o melhor não são seus erros. Não, seus erros lhe ensinaram muito. Você tem que aprender com tudo isso. Você tem que aprender com seus pais. Se você teve um pai difícil, uma mãe difícil, eles são as melhores pessoas para lhe ensinar. E as pessoas mais difíceis são com elas que a gente aprende mais. As pessoas mais difíceis são as que mais nos ensinam. E o aprendizado é a grande chave da humanidade. Enquanto a gente estiver aprendendo, a gente está crescendo, tá bom? Bom dia, Adriana. Deixa eu agradecer aqui a presença de vocês. Adriana, Mônica Góes, obrigada pela participação. Sarita, linda, participou. Venha, Sarita. Venha. Linda, você está em Israel. Estou adorando esse movimento aí seu. Cadê você, Sara?
Convide pessoas. Cadê? Deixa eu ver. Sarita, se você quiser vir. Ai, lindona! Como é que você tá aí, meu amor? Tô bem, de quarentena, dentro do quarto, de camisola. Você tá em Israel, é isso? Tá falando de Israel? Sim, senhora. Que maravilha. Tô De bem feliz camisola, aqui. Sim. Eu tô aqui também, tô 7 dias de aqui no camisola naquele hotel. cafta, né? Você já tomou café? Que horas são aí? É. Ah, já almocei. Aqui já são, deixa eu ver. Aqui já são 4 horas da tarde. Estou de frente para o mar, no hotel, e não posso nem, só posso olhar da varanda. O que é que você Mas aprendeu? amanhã já vou sair da quarentena. Ótimo. O que é que você aprendeu aí com a live de Foram hoje? 7 dias, 7 dias maravilhosos. 7 dias pensando nas minhas coisas, em tudo. Sim, a Elizabeth está perguntando se é a mãe de Cacau. É sim, Elizabeth. A mãe de Cacau, olha aí, ó. A fonte maravilhosa de onde ela jorrou. A conexão tá um pouquinho ruim dela. Deixa eu ver se ela volta aqui. Sarita. Sarita tá lá em Israel, gente. Tá me ouvindo aí, Sarita? É, lindona ela, assim. Muito linda. O que é que vocês aprenderam aí com a live de hoje, gente? Fala aí um pouquinho, escreve aí. O que é que vocês aprenderam? Qual chave vocês levam hoje? Que ensinamento vocês levam? Como é que tá isso aí? João, um beijo. Aprontou e papai sentou a mão. Não. Carla Verdiano, psicoterapeuta linda, minha colega lá no curso de formação internacional em constelação familiar com a Indiara da Orquitrend, gente. Recomendo para vocês, para a vida, é um curso para a vida. Ilka, terapeuta linda, beijos. Iana Barbosa, beijos. Anselmo Vida, beijos, querido. Dudinha, beijo para vocês. Neuza Costa. Lobo Vânia, beijo. Obrigada pela presença. Jefferson Cerqueira. Verena Grimaldi, beijo, minha amiga linda. Adriana Freitas, bom dia, pessoal. Andréa Beringer. Andréa linda, tô feliz demais com o transbordo que você tá fazendo, entregando essa coisa linda que tinha aí dentro de você, hein? E o mundo agora ganha. É uma cantora, gente, incrível. Vai lá no Spotify, você vê. Andréa Berger lançou o seu álbum. Que lindo. Elizabeth, Mônica. Eu vou encerrar por aqui a nossa live. Agradeço a presença de todos vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!